Este é o registro dos 10 mandamentos, o primeiro registro da lei de Deus, o decálogo, assim chamado nas Escrituras. Nós faremos a leitura alternada dos versos 1 até o verso 17. Não obstante, a exposição do texto nessa manhã será apenas dos versos 1 e 2. Iniciaremos assim uma série de exposições neste texto, começando neste domingo e ao terceiro domingo de cada mês, daremos continuidade até termos esgotado os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17, leiamos alternadamente a palavra de Deus, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. todos, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Oremos. Bondoso Senhor, nós mais uma vez ouvimos a tua voz, conforme está registrada por Moisés, a lei do Senhor. Te damos graças, ó Pai, porque tu nos deste a vida, a inteligência e sobre todas as coisas o teu Espírito, o qual registrou estas palavras, as preservou e agora opera no nosso coração, dando-nos a capacidade de compreendê-la. Senhor, rompe as barreiras da resistência que há em nosso coração nesta hora, para que a tua santa lei ocupe o lugar que ela tem que estar, no lugar mais alto do nosso eu, e que assim, ó Deus, nós nos agrademos do Senhor, para que a nossa vida seja plena nesta terra. Abençoa-nos, fortalece-nos, dá-nos concentração, e que esta mensagem venha ao encontro das necessidades de cada um de nós, porque nós somos carentes de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos, clamando por isso. Amém. Amém. O que nós acabamos de ler aqui é a lei de Deus. E a lei de Deus tem uma característica que é bastante peculiar. As Escrituras nos dizem que ela foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Isso é muito importante de ser dito, porque quando alguém quer que aquilo que ele está dizendo seja esquecido, ele escreve na areia. Mas quando alguém quer que o seu texto seja lembrado, ele escreve na pedra.
Escrever algo em tábuas de pedra tinha um significado bastante amplo que precisa ser captado por todos nós para que a palavra de Deus seja plenamente compreendida nesta manhã. Deus não as escreveu em tábuas de pedra porque lhe faltava outro material mais maleável, flexível, algo como a celulose de um pergaminho ou as células de uma peça de couro. Deus não o fez porque faltava tecnologia para registrar nestes outros elementos. Deus registrou a sua lei em tábuas de pedra, porque Ele queria que nós compreendêssemos que esta lei tem caráter perpétuo. Ela sempre existiu e para sempre existirá. Importantes estudiosos deste texto têm dito que os 10 mandamentos não foram promulgados no dia em que eles foram escritos. Eles sempre existiram. Se nós olharmos para as páginas das Escrituras antes de Êxodo 20, nós veremos a plena aplicação destas leis. Nós vemos Caim sendo condenado por Deus por causa do assassinato, porque matou seu irmão, descumprindo a ordem, não matarás. Nós vemos Deus condenando a humanidade a uma vida cheia de dores e de maldições, porque a ordem de não ter outros deuses diante de si foi descumprida. Quando a serpente, parasitada por Satanás, foi ouvida, a sua voz mais considerada do que a do Senhor, fazendo do inimigo de nossas almas nosso Senhor. A escolha de nossos pais custou caro. Nós poderíamos aqui discorrer ao longo de todas as Escrituras que antecederam o Êxodo 20, e assim veríamos que de um por um, cada um destes 10 mandamentos tem sido descumprido. Quando Deus fez registrar estas palavras, Ele queria que nós tivéssemos um sistema de leis muito bem estabelecido, claramente perceptível, de modo que nós então não tivéssemos nenhuma dúvida quanto à sua vontade para a nossa vida. Isso é muito importante no nosso tempo, porque nós vivemos numa época que alguns chamam de antinomista. Que nome estranho, não é? Mas ele descreve uma condição muito simples: o horror à lei. A nossa época, isto é, o século 21, o pós-modernismo, está marcado por um povo que diz querer e viver e decidir viver sem lei. Colocar a lei da porta para fora é a meta do homem do século 21. Não apenas a lei de Deus, mas todas as leis. Alguém pensa que viver em liberdade é viver sem leis. A lei, dizem, aprisiona. A liberdade é negligenciá-la. Se por um lado há os que militam uma vida sem lei, há também aqueles que se apegam à lei de tal modo que nada mais parece fazer sentido senão que a letra da lei. Se aqueles eram chamados de antinomistas, estes, os que se apegam à lei sem nenhum pudor e respeito, sem nenhuma consciência do que de fato ela significa, são os chamados legalistas. O legalismo custa caro. O legalismo é poderoso para esfriar e matar a fé de um homem. O legalismo é capaz de fazer com que, ao invés da lei promover obediência e vida, promova frieza e morte. E a pergunta é, onde nós devemos estar entre o antinomismo e o legalismo? A feliz notícia é de que nós estamos no lugar certo. Nós abrimos a lei de Deus nesta manhã, porque ela é eterna. Nós estamos diante da lei de Deus nesta manhã, porque ela nunca foi revogada. Vou repetir, ela nunca foi revogada. Porque revogar uma lei significa que ela é imperfeita, ou que ela é deficiente, ou que ela é incapaz de contemplar uma situação nova. As nossas leis feitas na República Federativa do Brasil passam por este processo. Algumas dizem caducam, ou seja, elas começam a falar de coisas que não fazem mais sentido. Elas param de regular processos que deixaram de existir. Ou alguns que já estão às vésperas do fim. Por exemplo, o povo da antiguidade, na nossa nação, lidava com notas promissórias, não era assim? Depois foram substituídas por cheques, não é assim? E hoje nem sequer com dinheiro de papel nós andamos dentro de nossas carteiras. Esta progressão na maneira como a sociedade vive exige novas leis que regulem novos processos.
Por que isso acontece? A resposta é simples. Porque estas leis da república deste país são feitas por mãos de homens, e homens são imperfeitos. O produto daquele que é imperfeito é a imperfeição, razão pela qual nossas leis perdem o seu vigor. Mas a lei de Deus é diferente. Ela foi produzida por outro, distinto de nós, o Senhor, aquele que é perfeito. E aquilo que é produzido por aquele que é perfeito é a perfeição. E pelo fato de ser perfeita, é eterna, imutável. Alguma coisa que não caduca, porque não há situação nova que ela não contemple. Então, a dificuldade para compreender o significado dos 10 mandamentos não está na forma como foram escritos, nem no fato de Deus tê-los escrito. A limitação é toda nossa. É nós que precisamos nos achegar a este texto para compreender o que de fato estas coisas significam. Nós teremos um duro trabalho aqui pela frente, mas pela graça de Deus, nós não estamos acompanhados apenas de nossa inteligência, mas do próprio Espírito de Deus, aquele que fez revelar a vontade de Deus, aquele que a preservou, é também aquele que testifica no nosso coração para que nós compreendamos a vontade de Deus. Portanto, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos para romper as barreiras das limitações, para experimentarmos a vida plena que estas palavras de vida são capazes de promover em nós. Portanto, eu desafio você, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a perseverar neste caminho de estudo dos 10 mandamentos, para que nós experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquela que é imutável. Ditas estas coisas, a título de introdução, eu convido você agora a nós mergulharmos neste texto. Hoje nos concentraremos nos versos 1 e 2. Portanto, irmãos, compreendamos o que o Senhor está dizendo aqui. O primeiro verso deste texto começa dizendo assim, vamos todos? Então falou Deus todas estas palavras. Um Deus que fala. É isso que está sendo registrado por Moisés neste texto. Moisés está dizendo ao povo de Deus que Deus não está em silêncio, mas Deus fala com o seu povo. Isso é muito importante. As primeiras pessoas que ouviram este texto, as primeiras pessoas a quem estas palavras foram destinadas, foi o povo de Deus que foi retirado da terra do Egito. 400 anos de escravidão quase apagou do coração do povo de Deus qualquer lembrança de quem era o seu Deus. Aqueles anos, aqueles séculos, foram juntando camadas sobre o coração do povo de Deus, de tal modo que estava ficando esquecida a lembrança, a memória de quem era o Senhor que os trouxe à vida e que fez com eles aliança. Deus, com misericórdia e graça, veio e os libertou da terra do Egito. Deus tirou o povo de Deus, o seu povo do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do seu povo. Ao longo desta nova jornada, o povo precisava compreender uma coisa, que aqueles 40 anos não significavam silêncio, porque Deus não para de falar com o seu povo. Deus já havia dito tudo o que eles precisavam saber. O problema não era que Deus estava em silêncio, mas que os ouvidos de seu povo estavam tapados para o que Deus havia dito. As histórias que antecederam Êxodo 20, todas elas estavam registradas, vívidas, estavam passando de boca em boca, verbalmente sendo anunciadas, fragmentos registrados e tudo mais que a história nos diz. No entanto, o povo de Deus tapou os ouvidos. E como isso custou caro? 400 anos de ouvidos tapados para a palavra de Deus, para os ensinos do Senhor, resultou no esfriamento da fé, no afastamento do Criador, numa condição severa de escravidão, e agora nós somos aqueles que têm tudo a ver com isso. Porque também no nosso tempo estas palavras de Deus têm sido negligenciadas e o preço é alto. Já está sendo pago por nós. Nos cultos vespertinos, temos estudado aqui o texto de Hebreus, e como é evidente nas páginas daquele texto, quanto custa caro o distanciamento da voz de Deus,
que promove primeiro o esfriamento da fé e até ao final a apostasia em relação à fé. É preciso fazer parar este processo que nos degrada como povo de Deus, e o método é ouvindo a voz de Deus. Então, Moisés dirigiu ao povo santo estas palavras, dizendo: então falou o Senhor todas estas palavras. Mas você deve estar curioso pelo fato de que o texto está dizendo que Deus falou no tempo passado. Deus falou no tempo passado, o verbo está conjugado no passado. Ele não está dizendo que Deus fala, nem que Deus falará, mas ele disse que Deus falou. Portanto, Moisés revela algumas coisas com essa expressão. A primeira delas é de que ele não está inventando nada novo. Quem? Deus. Mas ele está fazendo registrar aquilo que ele já havia dito. Sim, porque desde o jardim do Éden, Deus está falando com o seu povo. Desde o passado, Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos ouvir a respeito dele mesmo. Agora, Moisés está nos dizendo que Deus fez registrar aquilo que ele falou. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que, havendo Deus outrora falado aos pais por meio dos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio de quem? Do Filho, a quem tornou herdeiro sobre todas as coisas. O nosso Deus nunca se calou, sempre disse aquilo que deveria ser dito. Mas nós ainda ficamos em aberto com a questão do falou no passado. Porque o livro, a carta aos Hebreus, foi escrita no 1º século. Isto quer dizer que quando ele diz, e nestes dias, ele está falando de 2000 anos atrás em relação a nós. Portanto, Deus falou no passado. Falou para Moisés no passado, falou aos hebreus no passado, e também a nós ele está falando, mas no tempo passado. E isso está piorando a situação. Porque agora você se pergunta, isso não será um prejuízo? O fato de Deus ter falado no passado e não falar no tempo presente? Vamos compreender isso. Há uma limitação aqui da nossa capacidade de compreensão que precisa ser corrigida. O fato de Deus não estar falando no tempo presente, isto é, por meio dos profetas, por meio de revelações novas, por meio de novos textos, não significa que Deus está obsoleto, incapaz, menos potente agora do que era no começo para se comunicar com o seu povo. Não é isso que Moisés está revelando aqui. O que Moisés está nos mostrando, o que o autor aos Hebreus repetiu e o que o próprio João em Apocalipse também fez registrar, ou seja, que ninguém deveria acrescentar mais nada à revelação de Deus, está nos ensinando uma grande doutrina, a de que as palavras, as escrituras, são a suficiente revelação de Deus para nós. O que Deus disse no passado é suficiente para nós vivermos no presente e esperarmos o futuro. O povo que Deus retirou do Egito precisava confiar que a palavra do Deus que os retirou não caduca, de que a palavra do Deus que os libertou continua eficaz na jornada. Como isso é importante de ser compreendido na nossa época. Porque nós temos uma grande tentação ao nosso redor. A grande tentação é ficar buscando onde Deus está falando no presente. Nós estamos fechando os ouvidos, fechando as páginas das Escrituras para o que Deus falou no passado. E estamos, em geral, em busca daquilo que Deus fale no presente ou das profecias que Ele dará no futuro. É nesta lacuna que têm entrado os falsos profetas. É nesta expectativa errada de que novas revelações venham, é que nós temos dado ouvidos àqueles que corrompem, destroem, pervertem o bom caminho. João Calvino disse: onde Deus não pôs a boca a falar, não coloque os seus ouvidos a ouvir, porque a voz que você vai escutar não é a voz do Senhor. A busca por novas revelações nega a suficiência das revelações que já recebemos. A busca pelo novo, a busca por algo para saciar nossa curiosidade, apaga, ofusca e deixa nas páginas do passado aquilo que é poderoso para sustentar a nossa jornada futura.
Lembrar de um Deus que falou significa que o nosso grande exercício tem que ser em entender aquilo que Ele disse, em entender aquilo que os nossos primeiros irmãos ouviram. Nós aqui somos chamados a um exercício de reflexão e de fidelidade, e não de curiosidade por novas revelações. Há uma pergunta que nós devemos fazer a esse texto, e a pergunta é: a quem viemos adorar? Porque quando Moisés disse a primeira vez estas leis ao povo de Deus, era isso que estava sendo ensinado. Um povo que foi retirado do Egito, que viu os deuses sendo derrubados de um por um, ficou sem um Deus para adorar. E agora Moisés está ajustando este cronômetro da vida deles, está ajustando este percurso, está ensinando a eles de que aquele que os libertou é aquele que deve ser adorado. A quem viemos adorar? Preciso lhes lembrar que Deus fez um palco para contar essa história. Essa ideia do palco não é minha, obviamente. Foi o próprio Calvino quem também nos legou essa memória. Temos falado sobre isso aqui em algumas cestas de sabedoria, não é? O que aconteceu foi que Deus disse ao povo: Moisés deve subir ao alto do monte. O povo deve ficar no sopé da montanha. No alto da montanha, trovões, relâmpago, fogo e fumaça. Ao pé da montanha, um povo que deveria enxergar uma espécie de cerca elétrica virtual. Deus disse: ninguém coloque os pés na montanha, porque quem colocar o pé, morrerá. Seja homem, seja animal. Então agora nós precisamos transportar-nos a esta cena. Imagine você lá com sua família e as suas propriedades. Então Deus diz: suba Moisés para ouvir o que eu vou dizer e vocês fiquem embaixo. Enquanto Moisés sobe, não rufam tambores, mas trovões. Os tambores não são da terra, são do céu, são do alto. O próprio Deus toca trovões, o céu se escurece. A cena é de obscuridade. E então dentro daquelas nuvens, os trovões fazem clarões. No alto, fogo é visto. Moisés entra no meio daquilo e o povo que estava embaixo deve ter pensado: morreu, porque inclusive foi isso que eles disseram alguns dias depois, quando Moisés não descia mais. Trovões, fumaça, relâmpagos, e a ordem de que se alguém desobedecesse aquilo que era para ficar embaixo, ao invés de ficar embaixo subir, haveria morte. Por que Deus pintou este quadro? Por que Ele montou esta cena? O que Ele queria dizer com estas coisas? O nosso Deus é poderosamente didático. O nosso Deus é um cineasta por excelência. O nosso Deus faz da arte um mecanismo poderoso para comunicar a sua vontade. O nosso Deus não economiza tinta quando Ele quer que a gente entenda o que Ele está dizendo. Toda esta cena para nos mostrar que o que estava sendo dito lá no alto era muito sério. De que aquilo que Deus falou deve ser considerado como alguma coisa solene e grave. Alguma coisa que tem que ser recebida com todo tipo de temor que o homem possa ter, inclusive daqueles que têm medo da própria morte por negligenciar aquilo que está sendo dito. A quem nós viemos adorar? É a pergunta que nós também precisamos fazer aqui. E a primeira resposta que nós encontramos para ela no verso 1 é: nós viemos adorar a um Deus que falou. Você pode repetir isso comigo? Nós viemos adorar a quem? A um Deus que falou. Lembre-se disso. O Deus que falou no passado. O Deus que nos deu o registro do que havia a ser dito. Um Deus que nos falou aquilo que é suficiente, que é imutável, que é perfeito e, portanto, é eterno. Nos leva nesta manhã a compreender que isto tem que ser ouvido e jamais pode ser negligenciado ao preço de nossa própria vida. Negligenciar a lei de Deus custará muito mais caro do que qualquer um de nós está disposto a pagar. Custará a nossa própria vida. O apóstolo Paulo explicou de outro modo ao dizer que o salário do pecado é a morte. A desobediência às ordens do Deus que falou significam morte. E nós precisamos, com esta solenidade, acolher as suas palavras. Deus falou no passado, por meio dos profetas, aos pais,
Deus falou no passado, por meio dos apóstolos, à igreja, e disse que estas palavras haviam chegado ao fim porque já eram suficientes. E isso nos mostra que este livro que carregamos nas mãos contém tudo o que nós precisamos saber a respeito do Deus a quem viemos adorar. Portanto, irmãos, como aplicação, nós devemos considerar que cada palavra deste livro é útil e deve ser compreendida por nós a título de também arrancar de dentro de nós aquilo que não pode aqui estar. Isto é, aquilo que temos aprendido e vivido na terra da escravidão, no Egito. Agora, Moisés segue dizendo: então falou Deus todas estas palavras. 2 pontos. E aí vem as palavras que o Senhor falou. A primeira coisa que ele disse, verso 2, é que ele é. Ele disse: eu sou o Senhor, teu Deus. Leiamos todos. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A quem viemos adorar? Em primeiro lugar, o Deus que falou. Em segundo lugar, a este Deus que se descreve deste modo: eu sou. E essa é uma forma estranha de descrever a si mesmo, não é verdade? Porque cada um de nós aqui, a quem alguém perguntar quem você é, imediatamente o que a pessoa dirá? O que ela dirá? O seu nome. Mas então, por que Deus descreve-se a si mesmo nestes termos? Por que ele não fala um nome próprio para dizer quem ele é? Essa não foi a primeira vez que o Senhor fez isso. A primeira vez que ele fez está registrado no capítulo 3, verso 14. Quando Moisés terminou de operar pelas mãos de Deus as 10 pragas, quando Moisés, ou melhor, de receber as instruções de como deveria operar as 10 pragas, quando ele recebeu as instruções de como deveria falar com o povo para sair do Egito, então Moisés fez uma última perguntinha ao Senhor. Ele disse assim: Senhor, quando o povo me perguntar, o Faraó, o Egito, me perguntar quem foi que mandou eu aqui para tirar eles de lá, o que eu devo dizer para eles? A pergunta de Moisés para Deus foi muito relevante. Ele perguntou: quem é que eu devo dizer que me mandou lá? Porque a obra que ele estava para fazer era grandiosíssima. Ele ia arrancar o povo de Deus de nenhum lugar menos de que de dentro da maior e mais poderosa nação da terra. Então ele perguntou: quando eu estiver diante do mais poderoso rei da terra, o que eu devo dizer para ele que me mandou lá para poder tirar o pessoal de lá? Moisés estava morrendo de medo. Esse é o fato. Ele estava temeroso do que aquilo ia custar, porque das duas uma: ou o faraó ficaria irritadíssimo quando ele dissesse que ia tirar o povo de lá, porque eram servos de faraó, ele levaria a força de trabalho de um império, ou o próprio povo daria risada quando ele dissesse: vem, porque Deus mandou eu tirar vocês daqui. Eles iam dizer: quem mandou? Porque 400 anos havia sido tempo suficiente para que o povo de Deus esquecesse quem é o seu pai, para que o povo de Deus esquecesse a natureza de seu Criador. E isso diz muito a nós, porque o Deus do nosso século também está esquecido em relação a quem Ele é. Há muita gente que tem a figura de Deus construída na mente de um Senhor barbudo sentado numa nuvem. Há muitos que têm uma distorção tão grave a respeito de Deus, que quando alguém pergunta para ele quem é Deus, a única frase que ele é capaz de dizer é: Deus é amor. Porque leu essa frase pendurada em alguma árvore enquanto viajava pelas estradas do Brasil. Há muita gente que só é capaz de enxergar Deus por uma perspectiva, e geralmente uma perspectiva míope, esvaziada de significado. A pergunta está em aberto: por que Deus não falou o seu nome quando Moisés perguntou para ele quem ele deveria dizer que o mandou lá? Quando Moisés perguntou a Deus: quem eu devo dizer que me mandou? Então o Senhor disse para ele: eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou mandou você. Eu não sei como é que você interpreta isso, mas eu me ponho no lugar de Moisés e fico pensando que quando Deus disse isso, ele piorou a situação.
Porque agora Moisés tinha o dever de ensinar para Faraó e para o povo de Deus quem era o seu Deus numa perspectiva completamente nova. Descrever uma pessoa sem dizer qual é o nome próprio que ela tem. Veja a natureza dessa limitação. Você já percebeu que uma pessoa parece com o nome que ela tem? Sim ou não? Já percebeu como uma pessoa geralmente combina com o nome que ela ganhou? Mas agora ele tem que falar a respeito de um Deus que não tem nome. O que Deus está querendo dizer com isso? É simples. Quando Deus disse, eu sou, no sentido de ser aquele que é, ele estava pregando uma mensagem para o seu povo. Moisés falava a língua hebraica. E na língua hebraica só existem dois tempos verbais, diferente da língua portuguesa. No hebraico, ou você diz uma coisa no passado, ou você diz uma coisa no futuro. Não existe na língua hebraica nada no tempo presente. Todos os textos hebraicos que estão na nossa Bíblia traduzidos no tempo presente é um esforço que se faz para tentar explicar algo dificílimo de explicar. Por que Deus só fala no passado ou no presente? Porque nós estamos presos ao tempo. Quando eu disser assim, a próxima coisa que vou dizer é o verso 3. Eu já disse. Quando eu disser para você, eu vou agora almoçar, e eu almoço, eu já almocei. Qualquer coisa que eu diga que vou fazer, quando eu termino de dizer, já ficou no passado. Qualquer ato que eu diga que vou praticar, quando eu termino de dizer que vou fazer, já ficou no passado. Por que não há o tempo presente nessa linguagem? A resposta que os estudiosos linguistas dão para isso é simples. Nós estamos restritos ao tempo. Nós estamos presos ao passado e na expectativa do futuro, mas Deus não pode ser contido por nenhuma amarra temporal. Deus é o único que está no tempo presente. É por isso que este tempo em que Ele está é chamado de eternidade, aquilo que não tem começo e não tem fim. Deus é o único que está no tempo presente, e quando Ele disse a Moisés, eu sou, Ele quis dizer, eu sou diferente de todos vocês. Eu sou distinto de Faraó, distinto do meu povo e distinto de tudo o que existe. Ele está ensinando ao dizer que está no tempo presente, que nós estamos presos ao tempo, mas Ele está livre. E é por isso que estas palavras ganham tão forte significado na nossa vida. Estes 10 mandamentos não ficaram no passado, não são alguma coisa apenas para o futuro, mas são alguma coisa para a eternidade. Porque o Deus que fala no tempo presente foi o que nos deu este entendimento. Eu sou o que sou, aquele que é o que é, aquele que não pode ser contido no significado de um nome, porque ele não pode parecer com um nome apenas. Aquele que tem tantas características e tantos atributos que não cabem dentro de um único nome próprio. Esse é o nosso Deus. Portanto, irmãos, reduzir este Deus a qualquer coisa menor do que isso é subestimar a natureza dele e agir com pouco temor. E isso deve guiar a maneira como nós nos relacionamos com o grande eu sou. É verdade que o eu sou quer ouvir a nossa voz. É verdade que ele mesmo nos ensinou a falar com ele. Mas é verdade que nós precisamos ter cuidado com os termos que nós usamos. Quando um homem diz a Deus, eu determino isto ou aquilo, ele não faz ideia da natureza do pecado que acabou de cometer. Quando um homem questiona a Deus a respeito de sua capacidade de tomar decisões que para nós são dolorosas, por ter ele o controle de tudo, este homem não sabe a gravidade do que está fazendo diante do grande eu sou. Nós precisamos compreender que, embora Deus nos chame para adorá-lo, nós precisamos adorá-lo do jeito que ele requer ser adorado. Nós precisamos compreender que Deus não está interessado na nossa criatividade, mas na nossa fidelidade. E de que, antes de tudo, a nossa relação com Ele tem que ser caracterizada pelo temor. Trovões, relâmpagos, fogo e morte é a cena que Ele montou para que nós nos achegássemos a Ele, considerando estes aspectos. Aquele que não pode ser chamado por um nome próprio, aquele que é aquele que nós devemos considerar exatamente como Ele é, isto é, muito distinto de nós. A quem viemos adorar?
Ao Deus que falou, àquele que é. É a segunda resposta. Nós aqui somos ensinados a considerar que o caráter de Deus é soberano. Deus está acima de todo nome, diz a Escritura. Ele tem o nome que está acima de todo nome. E qual é o seu nome? Eu sou. Aquele que não pode ser contido num nome como você e eu, que nos chamamos Carlos, Maria, José, João. Aquele que não pode ser contido nesse nome, porque é impossível encontrar um único nome capaz de deter todas as suas características. Um Deus que é soberano, que não cabe no conceito de um nome só. É aquele que tem a sua existência eterna. É aquele que é autoexistente. Todos nós ganhamos um nome porque fomos criados assim, não é? Geralmente o pai põe o nome na criança, outras vezes a mãe, uma pessoa querida da família. Uma pessoa recebe um nome e aquele que coloca um nome nesta pessoa manifesta por este ato a sua soberania sobre aquele. Faz sentido isso para você? Por que você põe o nome no seu filho? Porque você é o criador do seu filho. Você tem o direito de escolher o nome que ele terá. As características, as razões pelas quais você faz essa escolha mostram que você está acima dele. Na história, porque você é mais velho do que ele. No poder, porque você é mais completo do que ele. Na maturidade, porque você está mais desenvolvido do que ele. A pergunta é: que nome será colocado no Senhor se não existe ninguém maior do que ele para nomeá-lo? Ele é autoexistente, aquele que existiu desde sempre. Aquele que não foi criado por nada nem por ninguém. É por isso que os deuses que nós criamos são produto do nosso coração, precisam receber um nome. Porque nós temos criado deuses à nossa imagem e semelhança e damos a eles o nome que bem nos dá na telha. Mas o Senhor não pode ser nomeado por nenhum de nós, porque nenhum de nós está acima dele. Nenhum de nós pode estar acima dele em maturidade. Nenhum de nós está acima dele em quesito de tempo. E isto molda a nossa relação com aquele a quem viemos adorar. As suas orações, irmãos, precisam contemplar estes aspectos, estes atributos de Deus. A próxima vez que você for chamado a orar em adoração ao Senhor, lembre-se disso. Lembre-se de dizer: Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és autoexistente. O Senhor existe sem que ninguém o tenha criado. Nós te adoramos pela tua soberania, porque o Senhor está acima de todos os senhores. Nós te adoramos porque o teu nome está acima de todo nome, e não há nenhum nome maior do que o teu para que nós possamos adorar. Estas coisas devem povoar o nosso coração, porque nos dias da angústia estas coisas vão alimentar a nossa alma. No momento em que nós acharmos que os homens têm poder sobre a nossa vida, então nós nos lembraremos de quem é o Senhor. Nós nos lembraremos daquele em que nós estamos aqui para adorar. E isso vai apaziguar os ânimos da nossa alma. Quando nós nos lembrarmos que o Senhor está acima de todo o Senhor, nós veremos que o nosso chefe, que o nosso governante, que o presidente deste país, da Organização das Nações Unidas, ou de seja de que lugar for, não é maior do que aquele que governa a nossa vida. Quando alguém disser que uma lei é suficiente para nos fazer calar, então esta lei nos fará falar, porque nós nos lembraremos que aquele que deu esta lei é eterno, e o que nos deu as demais é apenas temporal. É preciso que nós alimentemos o nosso coração com a certeza de que o nosso Deus falou, e de que o nosso Deus é aquele que é. Ore ao grande eu sou. Nos pavores da sua alma, clame pelo grande eu sou. Quando você estiver sendo aprisionado pelos seus vícios, lembre o que você tem ao seu lado, o grande eu sou. Quando as coisas parecerem poderosas para te esmagar, lembre daquele que é poderoso para arrancar pedras que esmagam os homens. Nós precisamos nos lembrar que aquele que nós viemos adorar é o Deus que falou, é aquele que é. E agora, ele segue dizendo no verso 2, eu sou o Senhor. Você percebeu que está escrito na sua Bíblia em letras maiúsculas? Se você tem uma caneta, então você precisa escrever embaixo da palavra Senhor a palavra Yahvé.
A mais provável tradução para um nome do Senhor. As letras hebraicas, Yud, Re, Vav, Re, o que elas significam? É difícil de interpretar. Porque na língua hebraica não existem vogais, só consoantes. Como pronunciar um texto sem vogais? É difícil a tarefa. As pessoas não escreviam essas vogais na língua hebraica e isso resultou para nós um problema grave, que é entender como se pronunciar. É por isso que eu disse a você a mais provável tradução e não a absoluta tradução. Propositalmente, Deus diz um nome próprio para ele, mas nos deixa em uma espécie de limbo de identificação exata de como se diz esse nome. Veja, outra vez aqui encontramos a evidência de que ele não quer estar contido em um nome só. Ele nos dá para saciar a nossa necessidade de compreender pessoalidade naquele que adoramos. Ele faz isso por misericórdia de nós. Ele reduz as suas características, os seus atributos, a uma condição humana para que nós, os humanos limitados, entendamos quem Ele é. Quando Deus diz que o seu nome é o Senhor ou Yahvé, Ele está fazendo isso por misericórdia de nós. Ele está fazendo isso porque Ele quer que a gente entenda outra coisa a respeito dele, outro atributo do seu nome, ou de que Ele quer uma relação pessoal conosco. Yahvé foi a primeira forma como Deus se descreveu ao nosso pai Abraão. Quando ele chamou o veterano homem para fora da tenda, quando ele conversou com Abraão e disse que entraria em aliança com ele, uma aliança perpétua, isto é, que nunca mais acaba. Então ele identificou-se para Abraão assim, Yahvé. Ele queria que Abraão compreendesse uma coisa. Não era uma força cósmica que o estava chamando. Não era uma voz do universo que o estava chamando. Mas um Deus que reduziu a sua majestade, a sua autoexistência a uma forma humanamente compreensível. Deus atribuiu a si mesmo um nome, para que Abraão pudesse chamá-lo pelo seu nome. Deus diminuiu a grandeza de quem Ele é, para que na nossa pequenez nós pudéssemos compreendê-lo. Não resta outra coisa senão a certeza de que este Deus tem interesse em você e em mim. E isso não pode ser desprezado por nós. Porque o Deus a quem nós viemos adorar quer ser compreendido por nós, porque Ele quer ser o nosso Deus pessoal. Ele quer que nós entendamos que Ele é uma pessoa. Eu sou. Eu significa pronome singular, o pronome pessoal na primeira pessoa do singular, eu. A gente usa o eu para descrever uma pessoa, então Deus está descrevendo-se a nós como pessoa. E agora Ele deu um nome a si mesmo. Eu sou o Senhor, o Deus da aliança. Então lembre-se disso, a próxima vez em que você se dirigir a essa igreja. Eu não estou indo lá para adorar uma força cósmica. Eu não estou indo lá para adorar uma energia positiva. Eu estou indo lá para adorar um Deus que é pessoal. Eu estou indo para adorar uma pessoa. O Deus Pai, Todo-Poderoso, autoexistente, Criador do céu e da terra. O Deus que se relaciona com o seu povo por meio de uma aliança. Lembre-se disso. O Senhor é fiel à sua aliança. E quando você vem ao encontro dele, você demonstra fidelidade também. É por isso que custa tão caro o homem negligenciar o dia do Senhor. É por isso que custará a própria vida este ato de desobediência, de negligenciar um Deus que fez tudo isso, reduzindo-se a apenas isso, para que nós o compreendêssemos e então a gente despreza a compreensão deste Deus. Custará muito caro e nós precisamos fugir deste lugar. Ele disse que é o que Ele é o Senhor. E ainda mais ele disse na sequência, entre as vírgulas está a expressão, vamos juntos? Teu Deus. Vamos todos? Teu Deus. Não bastasse ele falar agora em pronome pessoal, ele agora fala em pronome possessivo. Teu Deus. Teu é semelhante a meu, seu, ok?
significa que aquilo que está chamado de seu e teu é aquilo sobre o que nós detemos propriedade. É isso, pastor? Exatamente. O Todo-Poderoso, autoexistente e eterno, agora reduz a sua existência um pouco mais, para que nós compreendamos o tipo de relação que Ele quer ter conosco, o povo da aliança. Ele quer ser chamado de nosso, de meu, teu, de seu, de dele. Ele agora, o Criador de tudo, quer ser chamado pela criatura de seu. Isso mesmo. A relação de Deus com o seu povo amado é tão grande, mas tão grande. Ela é tão próxima, mas tão próxima. Tão profunda, mas tão profunda, que revela o amor de Deus. Deus nos ama de tal modo que, apesar de sua grandeza, quer ser chamado por gente tão pequena como você e eu, de seu e de meu. Eu sou o Senhor, teu Deus. A quem viemos adorar? Ao Deus que falou. Vamos juntos? Ao Deus que falou. Ao eu sou. Ao Senhor. Ao teu Deus. A relação de Deus conosco é essa. Ele espera ser pessoalmente conhecido por cada um de nós. Razão pela qual, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, desprezamos conhecer aquele que se deixou chamar de nosso. É algo recebido por Ele como uma coisa indesculpável. Você percebe a gravidade de negligenciar a adoração ao Senhor? De negligenciar as ofertas que são feitas para conhecer o Senhor? É pavorosa a condição de um povo que, quando recebe dia após dia, semana após semana, cultos, estudos bíblicos, escolas dominicais, oportunidades sucessivas de conhecer aquele que se deixou chamar de seu. É pavorosa a condição de um povo que negligencia estas coisas por prazeres transitórios. É pavorosa e vergonhosa a condição nossa quando a gente fecha a oportunidade de ouvir a voz de Deus no culto, no estudo bíblico, para ouvirmos as vozes do mundo por meio do entretenimento. Coisas lícitas para outros horários que nos lançam na profundidade do pecado quando feitas no momento errado. Quando o Senhor não é prioridade na nossa vida, nós estamos elegendo as prioridades erradas. E isso custará caro, trovões, relâmpagos, fogo e morte. Eis a razão, disse o apóstolo Paulo, porque entre nós há muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Vêm os dias da tormenta e a sua fé sucumbe. Vêm os dias maus, como o apóstolo Paulo falhou, e você e eu fracassamos. A pergunta é por quê? Faltará potência na palavra de Deus para nos manter de pé? Não. Falta nossa fidelidade para com a palavra de Deus que nos está sendo oferecida, irmãos. É preciso que nós lutemos. Essa luta é minha e é sua. Eu também sou seduzido pelo calor dos cobertores num dia frio. Eu também sou seduzido pela alegria de um entretenimento colorido, de uma tela de LCD. Eu também luto contra o coração para estar aqui em momentos em que eu gostaria de estar lá e acolá. Essa é a nossa luta. Mas aquele que se deixou chamar de nosso precisa ser entendido como alguém que deve ser ouvido. Então diga isso para ele. Ontem à noite falávamos disso aqui, não é verdade? Você já experimentou falar para o Senhor? Senhor, eu vim te adorar nesta manhã de domingo, mas eu tinha muitos outros lugares em que eu gostaria de estar. Senhor, eu vim te adorar hoje porque eu entendo que aqui eu devo estar, mas eu gostaria mesmo era de estar na academia agora, era de estar correndo no parque ou tomando um sol. Eu gostaria mesmo era de estar à mesa com amigos ou estar deitado em minha cama com minhas pantufas e meu gorrinho colorido. Eu gostaria mesmo, Senhor, era de estar agora me dirigindo para este e aquele lugar, mas estou aqui. Fale isso para o Senhor. E peça a Ele que te ajude a vencer o seu coração. Ele é pessoal. Ele é nosso. Ele é o primeiro que está preocupado com esta relação. Dizer para Ele que ela está difícil em relação à nossa luta é parte da luta. Então diga isso para o Senhor. E não tenha dúvidas de que aquele que se reduziu a estas coisas para ser compreendido por nós,
nos ajudará a compreender a grandeza do que nós estamos fazendo aqui neste momento. O Senhor é aquele que é o eu sou, é o teu Deus. E por último, vamos ler juntos? Ele disse, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é o nosso libertador. Antes de Deus dar a lei, Ele deu razões pelas quais o seu povo deve observar a lei. O Senhor é didático, Ele tem prazer em que nós compreendamos aquilo que Ele nos pede para fazer. Nós não fomos chamados, irmãos, ouçam bem isso. Ouça bem isso, Miguel. O Senhor não nos chamou para uma fé que não é inteligível, Ele nos chamou para entender a fé. Isso é maravilhoso. Isso custou caro a Martinho Lutero, a João Calvino, a John Knox e a tantos quantos lutaram contra a religião de Roma que fechava o livro e eles diziam, abra o livro, porque isso é para ser inteligível, é para a gente entender, enquanto a igreja de Roma dizia, não, é apenas para ver, é para ver, é para ver, basta que o povo veja. Os padres chegaram a pregar as suas homilias de costas para o povo e em latim. Para gente que falava língua portuguesa, isso é no mínimo uma insanidade. Porque não era para ninguém entender, era apenas para ver, mas nós somos chamados a entender. O Senhor disse, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Egito é um tipo para o inferno e Faraó é um tipo para Satanás. O que ele está dizendo é, eu arranquei vocês da escravidão do pecado e arranquei vocês da escravidão de Satanás. Eu dei a liberdade a vocês. E agora Ele está nos dando um caminho. Estranho isso, não é? Aquele que diz que nos deu a liberdade, em seguida nos dá leis? Haverá uma contradição entre a lei e a liberdade? A resposta é nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário. Aquele que nos tirou do caminho mau nos ensina o caminho bom. Aquele que nos tirou da rota de colisão e de perdição nos ensina a rota de prosperidade e de progresso. Aquele que antes nos tirou do caminho tortuoso agora nos põe numa estrada reta. Os seus termos são claros. O Senhor não espera de nós nada mais do que aquilo que Ele disse a cada um de nós. Portanto, compreender a Deus é possível desde que nós nos coloquemos diante da sua santa lei. Há uma pergunta que nós devemos fazer. Qual é o objeto da teologia? Os que estiveram ontem à noite sabem responder. Muitos dirão, o que a teologia estuda? Muitos dirão, Deus. A resposta é não. Não. O objeto da teologia são as Escrituras. Porque ninguém pode conhecer Deus fora das Escrituras. Aquele que nos libertou, nos ensinou o caminho da libertação. E este caminho está registrado nas Escrituras. A lei de Deus não é apenas boa e agradável, é necessária porque é útil. É um caminho seguro sobre o qual andar. As Escrituras são mudando o que tem que ser mudado, como o meio-fio e o asfalto de uma estrada é para quem está se deslocando de um lugar para o outro. Limites claros e um piso pavimentado. Um lugar seguro para pisar e margens que nos dizem o perigo de estar saindo fora dessa estrada. A jornada do Egito para a terra prometida era longa. E aqui aprendemos uma coisa muito importante. O Senhor nos ensinou exatamente o caminho sobre o qual nós deveríamos andar. Meus amados irmãos, não negligenciemos a lei de Deus. Nós precisamos lembrar que o nosso libertador é perfeito. Precisamos lembrar que o nosso libertador tem que ser ouvido. O nosso libertador é eficaz. E eu quero terminar lembrando a você alguns libertadores que foram bem mais ou menos. Um deles é chamado Simão Bolívar. Já ouviu falar? O libertador do povo latino, das colônias latinas ou das colônias americanas da coroa da Espanha. Simão Bolívar foi um homem valente, corajoso. Teve coragem de dizer basta para o opressor que estava além mar e dizer liberdade para os que estavam nesta terra. O fato é que Simão Bolívar só foi capaz de libertar politicamente um povo e temporariamente algumas nações. A opressão logo veio em seguida pelas mãos de outros.
nós também experimentamos um bom libertador, mas limitado. O nome dele era Dom Pedro I. No dia 7 de setembro de 1822, ele proclamou a independência desta nação diante da coroa portuguesa. E a pergunta que eu faço a vocês, e deixo vocês responderem, é: nós somos de fato um povo livre? Dom Pedro promoveu para nós uma libertação eterna, poderosa e eficaz em todos os aspectos? O nosso Deus, o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o grande eu sou, é o nosso libertador. E é por isso que nós podemos confiar na libertação dele, porque ela é eterna. Ela nos fará sair do tempo e entrar na eternidade. E nós ainda estaremos ao lado daquele que um dia proclamou a nossa libertação por meio da nossa libertação que veio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você ainda é dos que pensam que esta lei deve ser desconsiderada, se você acha que honrar e obedecer à lei é um atraso, eu termino dizendo para você as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O nosso perfeito e eterno libertador.